Agora a gente volta pra vida real, né? Exato. Peraí, eu preciso... A picanha vai passar do ponto. Eita. Quer parar aí, Matheus? Olá! Olá! Mais um Vida Triuna no ar. Nós aqui mais uma vez, né, amor? Mais uma vez. Vamos conversar? Vamos bater um papo hoje sobre filhos. Então, se você é pai, fica com a gente porque a gente vai ter um assunto legal aqui sobre comunicação, dar algumas dicas sobre filhos. Se você ainda não é, já fica também para ir se preparando para quando você tiver os seus filhotes. Na verdade, são dicas que nós iremos passar baseadas nos fatos e nas experiências que nós tivemos com a nossa filha. Então, espero que de alguma forma contribua para vocês. Na verdade, a gente estava conversando sobre alinhamento, né? Com os filhos, alinhamento dos pais com os filhos, como foi pra gente e o que a gente errou, o que a gente acertou no meio do caminho. Porque quando você tem filho, a questão é que o filho não vem com manual, isso todo mundo já sabe, e você tem aquela dúvida, né? E agora? São duas pessoas responsáveis por aquela criança, quem que manda? Quem que manda mais? Quem que dá a última palavra, né? Como que funciona tudo isso? E lembrando também que nós aqui, essas dicas que a gente vai falar, não tem nada a ver com um especialista, porque nós não somos especialistas, né? Sim. Nós não somos aqui da área, não somos profissionais da área, estamos aqui passando literalmente informações com base naquilo que nós vivemos. E realmente essa é uma área bastante complicada, como você mesmo citou, né? Filho não vem com manual. Então cada filho é diferente, cada criação é diferente. Então você pode ter basicamente 2 filhos dentro de casa e vai ter que lidar com os 2 de formas também diferentes, né? A gente passou por várias situações, mas eu lembro, principalmente no começo, né? Muitas vezes pedir uma coisa para a mãe e a mãe deixar, e aí pedir para o pai não deixar. Você sabe que isso é interessante, porque eles acabam brincando com os pais, né? Eles sabem identificar, por exemplo, qual é mais, não diria mais frágil, né? Mas qual abre mão mais rápido, qual eles conseguem manipular. Os nossos limites, né? Interessante que eles aprendem a negociar logo desde cedo. Isso é muito legal de criança. Realmente isso é interessante. O choro já é uma negociação, né? Porque a criança chora, ela percebe que quando ela chora, ela chama a tua atenção. E aí você vai reagir de uma certa forma, ou dar aquilo que ela quer e atender o desejo dela. Né? E sempre no casal vai ter aquele que é um pouco mais duro, aquele que é um pouco mais... abre mão mais rápido, né? Porque sente aquela dosinha, vamos dizer assim, né? De aquele mimo, né? E aí às vezes acaba cedendo a uma solicitação da criança. Aí tem aquele outro que acaba não cedendo, é um pouco mais duro. Então a criança sabe identificar. E ela vai sempre pender para aquele que abre mão, né? Então ela vai sempre ir lá pedir. Então, são muito espertinhos. São muito espertinhos, mas é interessante esse jogo. E para nós pais é muito importante saber lidar com isso. Né? Não, obviamente, os 2 não serem totalmente abertos e os 2 cederem, mas também os 2 também não serem muito rígidos. Tem uma certa jogadinha para trabalhar aí, né? Que pelo menos nós aprendemos na prática, né? A gente colocou aqui, a gente tentou separar em 5 dicas. Então, falar para vocês agora quais foram essas 5 dicas que a gente usou e que pode fazer sentido para você, tá bom? Vamos lá. E a primeira dica é: fiquem alinhados. O que é isso? A criança desde pequena, ela vai observar vocês. Ela vai ter os pais como um espelho, né? E então tudo que vocês fizerem vai servir como referência para elas. Então é importante que vocês estejam alinhados naquilo que vocês estão mostrando para a criança, tanto nos valores, nos ensinamentos, tudo que for passado para elas. É importante elas olharem e verem que o papai e a mamãe têm o mesmo jeitão ali de lidar com a situação. Vocês precisam conversar logo desde o começo e alinharem já como que vocês vão lidar com essa criança, quais vão ser os limites e tudo mais. E outra coisa importante dentro disso também, dessa questão de ficar alinhado, que eu acho
a criança, ela precisa de um direcionamento, né? Não é uma coisa que, não precisa guiar. Não, ela precisa. Ela nasceu, ela não tem noção nenhuma de nada, então isso é função dos pais. A gente precisa assumir essa postura de direcionar mesmo, de falar, por aqui, isso aqui pode. Agora, se a gente não tiver alinhado e cada um direcionar para uma coisa, aí dá bagunça. E como você mesmo citou, as crianças, elas agem muito mais por instinto, né? Porque ainda não tem muito conhecimento de muitas coisas da vida, então elas basicamente copiam as nossas ações. Então, se vocês forem pais que preservam, né, dentro de casa, na frente dos filhos, boas ações, certamente os seus filhos vão copiar essas boas ações. O lado contrário também acontece. Se você fizer más ações, eles também vão copiar. Então, muito cuidado com isso. Eu até lembro de um evento muito importante com a minha filha, que me fez refletir. Eu falei, poxa, que lição eu vou dar aqui, né? Eu estava, por exemplo, no estacionamento do shopping e, sem querer, estacionando o carro, ela estava comigo, ela estava no banco de trás, e eu passando com o carro, estava saindo com o carro, eu bati no retrovisor de um outro carro sem querer. Nossa, e esse retrovisor caiu no chão. Poxa, aí eu tava dando ré e já saindo, eu falei, opa. E ela ficou só observando, eu percebi que ela ficou só olhando pra mim. Tipo assim, o que você vai fazer agora? O que eu fiz? Eu saí do carro. Exatamente. Eu poderia ter saído de fininho, pronto, e ido embora, né? Eu saí do carro, fui lá, coloquei o retrovisor em cima do outro carro, peguei um bilhete no carro, escrevi lá o meu nome, desculpa, acabei derrubando o seu retrovisor, e coloquei meu telefone ali e deixei na frente do carro. E expliquei pra ela o que eu fiz. Porque a pessoa não estava ali, o carro estava parado, porque aquela pessoa ia me ligar, e o dano que eu fiz, eu ia pagar pelo dano que eu fiz. Então deixei aquilo ali. Mas aquilo me veio na mente aquela hora porque aquela ação poderia dizer muito sobre o que ela ia perceber em relação a uma coisa que é certo ou errado. Então aquilo ali foi um baita ensinamento para ela, mas muito mais para mim. Bom, a segunda dica que nós vamos falar é: estabeleça um plano dentro de casa, entre os pais e os filhos. O plano, eu digo, estabeleça certas regras. O que pode, o que não pode. Combinar, inclusive, entre o casal, né, coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas. Para quê? Para que não haja divergência entre os dois. Porque se existe uma regra definida dentro de casa, olha, não pode comer doce antes um exemplo simples, não pode comer doce antes do almoço. Legal, então, sabe dessa regra? Então, os pais têm que manter essa regra ativa. Então, se, sei lá, o pai ou a mãe abrir mão dessa regra, poxa, já não só quebrou e vai dar um péssimo exemplo para a criança. Vai entender que aquilo ali realmente é uma coisa que não está... Tem hora que pode, tem hora que não pode. Pode, fica meio frouxo, então é muito importante. Mas se eu falar com o papai vai deixar. Exatamente, ela vai sempre pro lado mais fraco, como a gente falou, né? Aquele que cede. Então, se há uma regra, não pode ser quebrada. E se cede e quebra a regra, é ruim. Mas aí, se alguma vez tiver uma exceção, se a gente comunicar para a criança, né? Não que, então vocês vão ser totalmente rígidos, nunca vão abrir uma exceção. Não, é uma regra. Se houver uma exceção, você comunica. Nós estamos fazendo hoje isso porque é uma exceção. O combinado qual que é tal coisa, né? Porque aí você não deixa ela pensar que agora pode tudo. Não, foi só dessa vez. Agora a gente volta para a vida real, né?